Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, tudo bem? Estou de volta aqui para mais um episódio. Levei um tempinho sumida, mas estou aqui de volta. Hoje a gente vai bater um papo com a Odila, a gente vai conversar um pouco sobre o autismo, vamos explicar, né, algumas questões. Odila, muito obrigada pela sua participação. Desde já eu já agradeço e sinta-se à vontade, tá? Então, eu queria que você começasse explicando um pouco do que é o transtorno do autismo e os graus, né, de que a gente sabe que tem, algumas pessoas falam, tipo, grau 1, grau 2. Eu queria que você explicasse um pouco dessas questões. Obrigada, Renata, pelo convite. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto, então espero poder contribuir um pouquinho. Vamos lá. O que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele é um transtorno de base genética que vai aparecer principalmente nos 3 primeiros anos de vida. Ele é um transtorno de início precoce, né? Por Uhum, isso, seus sinais vão aparecer nos 3 primeiros anos de vida. E ele é um transtorno de base neurobiológica, ou seja, a pessoa já nasce, né, com aquela probabilidade, com aquela genética, com a predisposição ao autismo, né? Não é alguma coisa assim. Às vezes as mães falam comigo assim: ah, meu filho virou autista quando o pai saiu de casa. meu Isso Deus. não existe, né? Na verdade, aquela criança já tinha os sinais e talvez não fossem ainda identificados pela família, mas estavam ali presentes certamente, né? Então, ele é um transtorno que atinge basicamente a comunicação e a interação social. Então, essas pessoas têm dificuldades na comunicação e na interação social, e também elas têm, em geral, interesses restritos e repetitivos, Uhum, né? Então, por exemplo, é muito comum, todo mundo já ouviu falar assim: ah, fulaninho é autista e só se interessa por dinossauros, outros só se interessam por carrinhos, outro por filme da Disney. Enfim, então, geralmente, essa criança ou jovem tem interesses restritos, repetitivos. Esses interesses podem ir mudando ao longo do tempo. Hoje o interesse é por dinossauros, amanhã pode ser por futebol, e assim vai, né? não é algo fixo, né? Não, não é algo fixo. Esses interesses vão mudando, né, ao longo da vida. E essas pessoas têm, geralmente, dificuldade na comunicação e na interação social. Não é que ela não fale, né? Em torno de 40% dos autistas não falam, mas 60% falam, e a dificuldade não é muitas vezes na linguagem, mas sim mais na comunicação, na forma, né, de se comunicar, e a dificuldade na interação, na socialização, na convivência com o grupo, muitas vezes. Uhum. Tá? Então, ele atinge basicamente essas áreas da comunicação, da interação social, e levando a interesses muito restritos e repetitivos. Né, isso basicamente caracteriza o autismo. Tá? Uhum. E no caso dos graus, né, que a Ah, gente sim. tem? Antes nós falávamos graus, hoje Uhum, o correto é a gente falar nível, é o entendi. chamado nível de suporte. O que é isso? Nível um, o autista nível um é aquele que vai depender de menos suporte. Geralmente ele tem uma linguagem preservada, ele fala, ele tem uma inteligência preservada, mas ele tem dificuldades na interação, muitas vezes na comunicação, e ele vai precisar de algum suporte na sua vida, tá? De alguma ajuda para, de forma a viver melhor, né? Uhum, Mas ele terá mais autonomia do que os níveis 2 e 3.
O nível 2 é o antigo moderado, né? Autismo moderado. São pessoas que vão precisar de um pouco mais de suporte do que o nível 1 para poder viver, né, seu dia a dia. E o nível 3 são aquelas pessoas, crianças, que antigamente a gente dizia que eram graves. São aquelas que vão precisar de mais suporte. Provavelmente vão precisar de um cuidador a maior parte do tempo ao seu lado, até para desempenhar, né, as suas atividades diárias. Então, são aquelas que vão exigir um suporte maior. Agora, hoje, também a gente só sabe que só deve falar nesses níveis depois de a criança estar pelo menos 6 meses em terapia, em tratamento. É precoce a gente falar nisso, fulaninho é nível 1, fulaninho é nível 2, quando aquela criança nem começou ainda um tratamento. Então, o ideal é que ela passe pelo menos por 6 meses de Uhum. tratamento para a gente poder fazer essa classificação. Ok? E assim, o tempo Entendi. todo a gente trabalha, o terapeuta, né, o profissional que vai trabalhar com a criança, ele trabalha para que o nível 3 vire o nível 2, né? Mais leve. E o 2 vire o nível 1. E o 1 se torne aquela criança que muitas vezes, ou jovem, que a gente olha e nem identifica que tenha muito uma dificuldade. Então, é isso que a gente quer. O tratamento é para que ela melhore e passe, repito, do 3 para o 2, do 2 para o 1 e assim por diante. Aconteça, né, uma evolução, né, vamos dizer assim. Sim, isso é evolução. Hoje até eu falava com os alunos, no outro local de trabalho, né? Uhum. Eu comentava assim, porque às vezes eles olham uma criança lá no ambulatório e falam assim: mas fulaninho nem parece autista, não estou vendo nada. Aí eu digo sempre, mas você tem que olhar de onde aquela criança veio. Como é que ela estava 2 anos atrás, há 3 anos atrás? Como é que ela chegou aqui para o tratamento, né? Então, justamente se está tratando, está havendo uma evolução, essa criança está se desenvolvendo, ótimo, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer com o tratamento, né? Sim. E como que esse diagnóstico é feito e a partir de quantos anos é feito um diagnóstico de autismo numa criança? Olha, Renata, é assim, o diagnóstico ele é apenas clínico. O que é isso? É um diagnóstico a partir de observação do comportamento. Tá? Existem os critérios que estão lá no DSM-5, que é o livro, né, onde estão o manual de transtornos. Então, tem o DSM-5, está lá, e tem os critérios. Então, o profissional que avalia, de acordo com aquilo que aparece lá, dificuldade de interação social e assim por diante, ele vai fechar ou não um diagnóstico. Agora, é um diagnóstico como ele é clínico, né, muitas vezes acaba deixando alguma dúvida, ou o próprio médico, naquele momento, não se sente ainda seguro, porque é a primeira vez que está vendo aquela criança. Então, Uhum. muitas vezes, ele pede o apoio de outros profissionais, né, que a gente chama de equipe multidisciplinar, que aí entram o psicopedagogo, o fono, o terapeuta ocupacional, que podem ajudar também na avaliação dessa criança para se chegar a um diagnóstico. É bom a gente lembrar, Renata, que não existe nenhum exame que comprove autismo. Aham. Às vezes o profissional pede, porque é do protocolo, para fazer um exame auditivo, que é o BERA. Isso para quê? Não é para definir que aquela criança é autista, mas é para verificar se ela não tem, por exemplo, um problema auditivo, que ela Sim. poderia não estar respondendo quando, por exemplo, você chama pelo nome, porque ela não está ouvindo. Então, faz-se o BERA para descartar qualquer problema auditivo, assim como alguns outros pedem uma ressonância, um eletro, para verificar se tem alguma comorbidade associada, tem uma epilepsia, tem algum tumor, né, que estaria causando aquele tipo de comportamento. Então, os exames servem para ver se não tem comorbidades, que são condições, problemas associados, mas não para identificar se aquela criança é ou não autista. Repito, então a avaliação é apenas clínica, comportamental.
tá? É igual quando Uhum. uma pessoa chega lá, né, no médico e diz que tem isso, aquilo outro, ele classifica, então você tem depressão, ou você, fulano tem isso, aquilo, então ele tem esquizofrenia. Então, é assim também com o autismo, né? A partir dos critérios que estão lá no livro, que é o DSM-5, tá? Entendi. Você me perguntou outra coisa que eu E esqueci. a partir de quantos anos, assim, da criança é feito geralmente esse diagnóstico? Hoje já existem estudos comprovando que um diagnóstico feito aos 18 meses, ele tem 88% de chance de ser confirmado aos 3 anos. Então, 18 meses já é uma idade segura para se fazer um diagnóstico. Pode ser feito antes ou depois, mas a partir de 18 meses é que a maioria realmente fecha esse diagnóstico, né? Uhum. A gente antigamente ficava esperando muito. Então, esperar entrar na escola, esperar não sei o quê. Isso acabava dificultando, né, acho que a vida um pouco da criança às vezes, né? Sim, acabava protelando tanto um diagnóstico quanto o tratamento. Então, hoje, o que, que a gente orienta, o que, que os livros dizem? Se uma criança apresenta atrasos, aquela criança tem 2 anos e não fala, ela tem, né, 3 anos e não interage, não brinca com outras crianças, tem determinados maneirismos, que são as estereotipias, aqueles movimentos repetitivos, Uhum. flappings, vamos tratar, independente de ter ou não diagnóstico fechado, justamente para a gente não perder a chamada neuroplasticidade cerebral, que é essa possibilidade do cérebro se organizar. E em crianças nós temos a neuroplasticidade a vida toda, né? Mas Uhum. nas idades menores, mais crianças mais jovens, ela é mais ainda exuberante. Então, para a gente não perder essa possibilidade da regeneração, da neuroplasticidade cerebral própria da infância. Então, a gente evita hoje ficar perdendo tempo, esperando o quê, muitas vezes, né? Então, Uhum. evita-se e procura-se logo iniciar o tratamento. Mesmo, repito, que não tenha ainda o chamado diagnóstico fechado, ok? Entendi. E geralmente como que é feito depois de, mesmo assim, não tendo esse diagnóstico fechado, né? Se tem uma noção, como que é feito esse tratamento? Idealmente, né, o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar, que são, né, são muitos profissionais que podem participar, mas basicamente são o fono, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, professor de educação física e há outros, né? Uhum. Então, são estímulos que são oferecidos a essa criança por meio de brincadeiras, jogos, atividades lúdicas. É claro que tudo isso não é uma brincadeira, brincar pelo brincar, né? O profissional está ali selecionando de acordo com os objetivos que ele tem para cada criança, de acordo com aquilo que aquela criança precisa melhorar, ele vai selecionar estratégias, brincadeiras, repito, Uhum. jogos, Sim. atividades lúdicas, para ajudá-la a avançar, melhorar naquilo que ela mais precisa. Tá? Então, é basicamente por meio de brincadeiras. Com criança, a gente. Né, a brincadeira é a coisa mais séria que tem. Então, a gente trabalha a partir da brincadeira, né? Para aproximar a criança daqueles objetivos que a gente tem. Mas aí quando você tem, tipo, um diagnóstico, assim, de uma pessoa mais adulta, e aí como é que se faz? Na pessoa adulta, o tratamento aí é um pouquinho diferente, né? Geralmente ele vai para psicologia comportamental, basicamente o tratamento é com o psicólogo. Às vezes também entra o fonoaudiólogo, quando ela tem, às vezes, dificuldades, né, na linguagem, na expressão oral, entra o fonoaudiólogo, o psiquiatra sempre vai conduzir, vai orientar esse tratamento, né? Então, mas em termos dessas terapias, para o adulto, o fundamental é a terapia cognitivo-comportamental, é o psicólogo cognitivo-comportamental. E repito, às vezes o fonoaudiólogo, às vezes o psicopedagogo entra quando aquela pessoa tem
problemas também relativos à atenção, memória, Uhum. aprendizagem. Então, de acordo com cada quadro, né? Mas, às vezes, é só o terapeuta, mesmo o psicólogo, é que vai trabalhar com aquele jovem ou com aquele adulto que tem o autismo. Tá? E no caso, quais são as características de uma pessoa, né, que possui esse transtorno? Vamos lá, né? Na criança, a gente observa muito o quê? Porque o autismo ele é um transtorno da infância, né? Por isso que Uhum. até o nome antigamente era autismo infantil. Então, a gente fala muito em criança, por isso, né? Vamos lá. Na criança, o que, que a gente observa? A gente observa flappings, que são esses movimentos estereotipados, balanceio das mãos, abanar das mãos, às vezes ficar Sim. rodando no mesmo lugar, por exemplo, né? A gente observa dificuldade para fixar o olhar no interlocutor. Não é que a pessoa não olhe para o interlocutor, ela olha, mas muitas vezes ela abaixa o olhar, ela olha assim na altura do queixo do outro, ela não fixa o olhar no interlocutor. Outra coisa que a gente vê muito é dificuldade de atender pelo nome. Você Uhum. chama João, 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 e o João não olha, né? Não faz nenhum movimento, por isso muitas vezes é confundido com surdez. Será que fulaninho é surdo? Né? Porque ele não olha quando você chama. Vamos ver o que mais. Movi movimentos, né, ou atitudes autolesivas, como se morder, se bater, quando contrariado, quando nervoso, bater com a cabeça na parede, Uhum. ter também nas outras pessoas, em algumas circunstâncias também. Né? Então, dificuldades que a gente diz que são de autorregulação, dificuldade do autocontrole. Sim. Tá? Então, falei dos flappings, falei da dificuldades nas linguagens receptiva. Tá? O que é isso? Linguagens expressiva e receptiva. Quando eu pergunto como é seu nome, você imediatamente vai me dizer, Renata, né? Sim. Quantos Aham. anos você tem? Ah, tenho 20. Enfim, essas crianças, dentro do transtorno do espectro do autismo, é muito comum que elas tenham prejuízos nas linguagens expressiva e receptiva. Então, muitas vezes ele fala, a criança fala assim, né, por exemplo, quero o carrinho, ou que cor é a bola? Azul. Mas ela tem dificuldade quando você pergunta como é seu nome, ela não responde, como é o nome da sua mãe, Uhum. né? Você tem um cachorrinho, como é o nome dele? Então, esse tipo de diálogo é mais difícil para a maioria das crianças com autismo. Então, ele tem prejuízos que a gente chama nas linguagens expressiva e receptiva. Tá? Então, falamos disso, falamos das maneirismos, dos flappings, dos interesses restritos, falamos dos comportamentos autolesivos, de se bater, se Uhum. machucar, né? Basicamente, são esses que chamam mais a atenção da gente. Entendi. E, por exemplo, como identificar, né, se uma criança ela está tendo, é, por exemplo, tipo assim, ela está em uma crise. Como que uma mãe ou um pai pode ajudar, né, essa criança? A questão da crise, Renata, é assim: a gente tem que, ao máximo, evitar que a crise aconteça. Tá? Então, é fazer a prevenção, tentar observar quais são os fatores, ou o que gera aquela crise. E Uhum. aí, a gente tentar, na medida do possível, eliminar aquilo. Por exemplo, uma mãe me diz assim: ele vai a uma festa de aniversário, tá bom, ele fica bem, brinca e tal. Na hora do parabéns, ele fica muito nervoso, ele entra em crise, ele se joga no chão, ele se bate. Aí eu ainda falei isso para ela, mas então, por que você fica na hora do parabéns? Né? Tipo, tá Seria aí para melhor. poder evitar isso para Eu criança. ainda brinquei, você fica porque você quer comer o bolo, né? Em muitas situações, né, as crises são preveníveis. Então, a gente observa o que a gente chama antecedentes.
qual é o antecedente, o que, que está causando a crise. E a gente, na medida do possível, tenta eliminar esse antecedente, não é? Na hora Uhum. da crise, não adianta a gente bater, brigar, nada disso, né? A gente sempre assim, tenta proteger para evitar que bata com uma cabeça na parede, no chão, bota uma almofada. A gente tenta proteger. Muitas vezes um abraço melhora quando a gente se aproxima da criança e tenta acolhê-la, abraçá-la. E aí a gente tenta para depois, então, da crise, vir a conversar com a criança. Naquele momento, não adianta muito a gente, né, ficar, às vezes, ali querendo brigar, bater boca, não vai resolver realmente. É como se a criança ficasse um pouco, né, assim, fora de si, então não adianta a gente ficar ali batendo boca, brigando. Sim. Tem que esperar melhorar para poder conversar com a criança, tá? E esperar e tentar entender, né, o que de fato pode ter ocorrido, né, eu acho. Sim, porque essas crianças também, até eu não falei antes, quando você me perguntou dos sinais, elas têm geralmente um apego muito grande à rotina. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, é, outro dia uma mãe me dizia assim, todas as vezes que ela vinha para a cidade, né, aqui para os plantadores, para o tratamento, eles moram na Penha e o motorista da van vinha, obviamente, ali pela 28 de março. Sim. Mas teve aí uma obra, alguma coisa, e o motorista teve que desviar o percurso por outro lugar. Essa criança imediatamente se levantou e deu um soco nas costas do motorista. Então, por quê? Né? É o apego à rotina. Muitas vezes elas não entendem uma necessidade de uma mudança ou, né, alguma coisa diferente que vai acontecer. Por isso é importante sempre a gente dizer, prevenir. Olha, amanhã vai acontecer tal coisa, ou né, vai estar havendo uma obra, então o motorista vai passar por outra rua, mas você vai chegar lá onde você quer da mesma maneira, ou Uhum. amanhã você vai ao médico. Então, a gente procurar ir prevenindo também para evitar o inesperado. É isso que também desregula essas crianças muitas vezes, E tá? muitas das vezes também um episódio como esse tipo assim, aparenta para as pessoas como uma criança mal educada, uma mãe que não, tipo assim, não tá prestando atenção, ou não deu uma educação direito para a criança. Você tem muita crítica também, e as pessoas muitas das vezes não tentam nem entender, né? Isso acontece muito. As mães às vezes ficam bastante ressentidas, né? Evitam até levar, sair com a criança, porque às vezes o outro, as outras pessoas não compreendem e julgam, criticam, né? Sem saber mesmo que aquela criança tem uma dificuldade, uma deficiência. Até hoje as crianças usam muito aquele cordão do autismo, né? Eu vejo que as Uhum. mães colocam muito aquele crachazinho e tal. Até eu vejo que é por esse motivo, para que as pessoas vejam, né, que determinados comportamentos não são porque a criança é mal educada ou é pirracenta, mas fazem parte todo de um transtorno, né, que ela está vivendo, um diagnóstico que ela já tem ou vai ter. Sim. Tá? E uma outra questão também, Odila, é tipo assim, quais são os direitos, né? Os direitos, os benefícios, né, digamos, sociais que essa criança, ou até mesmo esse adulto, como no caso do estando no espectro autista, tem. É, eles têm direito, dependendo da renda familiar, né, ao benefício de prestação continuada, o BPC, porque o autismo é considerado uma deficiência, então eles, com o diagnóstico, têm né, direito, de acordo com a renda familiar, ao BPC. Eles têm direito, né, aqui ao passe livre, também eles não pagam a passagem. Eles têm direito, na escola, a ter uma mediadora. Uhum. Isso aí realmente é uma coisa muito importante, que nem sempre a família consegue, tanto no particular quanto no público, mas No isso é caso, o fundamental. mediador, acho que só para talvez possa ter gente que não saiba, né? Seria uma pessoa que fosse mediar ali na sala de aula com aquela criança. Sim, o mediador, existem circunstâncias, né, às vezes situações diferentes. Há crianças com autismo que
muitas vezes ficam bem na escola, não precisam tanto da mediação. Mas a maioria vai precisar, que tem aquela pessoa do lado, que vai ajudá-la ali nas tarefas, que vai orientá-la. Então, a maioria vai precisar dessa mediação, né? Que é um Uhum. direito Sim. da família. Nem sempre se consegue, mas é um direito da família a mediação. Né? Então, que é a pergunta. Não, Achei que você. sobre a questão. Não, pode falar. A gente estava falando mesmo sobre essa questão dos direitos, né, da pessoa com Tá, então, transtorno. os direitos são basicamente esses, como de outras deficiências, né? O BPC, a mediação, a questão do passe livre, Uhum. né? Basicamente são esses os direitos mais comuns que a gente ouve mais. Quer dizer, todos deveriam ter direito às terapias, né? No Sistema Único de Saúde, sendo que a gente sabe que é, nem sempre as crianças, né, todas conseguem as terapias necessárias, não há realmente, e não é só no sistema público, seja privado, nem sempre há um contingente, né, suficiente de terapeutas para atender essas crianças, muitas vezes. Né? Uhum. Essa questão que você estava falando do mediador é até importante, né? Porque às vezes hoje você não se tem muita escola, né, especializada para pessoas com deficiência. Então você tem que colocar numa escola regular. E muitas das vezes isso acaba sendo complicado, né? Porque a escola não está preparada para atender, muitas das vezes os professores também não. É, Hum. e você entra numa situação difícil, muitas das vezes, até para essas mães, né? Eu tive uma pessoa uma vez comentou que a mãe já tinha ido falar em algumas escolas. Aí a pessoa falou assim: ah, mas muitas das vezes o professor não sabe o que fazer. Falei, gente, mas não tem como você também pegar aquela criança e ficar mudando de escola em escola, sabe? Não tem como. Certo. Você entra É, numa situação complicada às vezes, né? às vezes né, é melhor deixar na escola tendo uma mediação, em que você vai ficar mais tranquilo de que aquela criança vai ser acompanhada, vai ser orientada, porque isso é uma dificuldade, né, que a gente encontra em pessoas preparadas para trabalhar com o transtorno do espectro do autismo. Isso não é muito fácil, até porque, gente, o autismo ele é um transtorno que teve o seu primeiro diagnóstico em 1940 e poucos, Uhum, 1943, mais ou menos. Então, ele é uma doença, um transtorno relativamente recente. sim. Então, tanto, né, os próprios médicos, sejam os outros profissionais das equipes multidisciplinares, todos os professores estão tentando aprender ainda a trabalhar com as crianças com autismo. E com uma dificuldade maior é que a gente sabe que não existem dois autistas iguais. Então, às vezes, um tem muita estereotipia, o outro já quase não tem, um tem interesses muito restritos, o outro já tem menos interesses restritos, se comunica melhor, o outro se comunica pior, né? Então, é um transtorno que realmente não é muito fácil da gente lidar, tratar, e muito mais difícil ainda na sala de aula, né? Mas com a ajuda da mediação, essas crianças costumam evoluir muito bem, avançar bastante. Porque muitas vezes eles têm dificuldade na própria atenção, no foco, e aí o papel do mediador vai ser: vamos aqui, Fulaninho, vamos fazer, olha aqui, Chamar um você pouco de volta, né, para a realidade, eu acho, né? sim, muitas vezes que a gente de resgatar a criança. Ele sai um pouquinho ali, tal, do foco, resgatar, vamos fazer aqui, vamos ler de novo. Né? Então, essa mediação ela é realmente um elemento fundamental, já que a gente quer uma escola realmente inclusiva, né? Que não segregue, que inclua todas as pessoas. Então, essa mediação se faz assim um ponto chave, muito importante para as crianças com transtornos, deficiências, sobretudo com autismo. E é bom, o que você falou é importante, né? Lembrar que eles não são iguais. As pessoas têm uma tendência a colocar todo mundo numa caixinha só, né? E aí acaba não funcionando assim, né? E é verdade mesmo.
né? Então, às vezes a gente encontra mães que têm 2 filhos com autismo, por exemplo, e elas falam assim: "Ah, fulaninho é tão diferente da outra, da irmã", por exemplo, né? Os 2 têm o mesmo diagnóstico, mas com diferenças, às vezes, muito importantes. Então, não dá para a gente querer fazer, né, receita de bolo igual para todo mundo, botar todo mundo na caixinha, como você disse. É. Bom, Odila, eu queria te agradecer. Eu espero, né, que esse papo ajude muitas pessoas. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade de vir. E fica à vontade se você quiser deixar, falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem final para as pessoas. E é isso. Eu que agradeço, né, sempre a oportunidade da gente poder conversar, falar sobre esse assunto, orientar outras pessoas, né? Lá no meu Instagram também, Odila Mansur, eu dou sempre dicas de como alguns assuntos importantes relativos ao autismo, algumas dicas, às vezes, do que fazer, como brincar com a criança. Quem quiser também pode dar uma olhadinha lá no perfil que vai encontrar outras dicas. E o importante é a gente não desanimar, né? Sim. Acreditar que eles são capazes, que eles podem aprender, que eles vão aprender, e que muitas vezes são surpreendentes. De um dia para o outro, assim, a gente vê aquela criança crescendo, vê aquela criança respondendo melhor aos estímulos, respondendo melhor na escola, e isso é de uma alegria imensa, né? Então, é a gente valorizar cada conquista, a gente que é pai, mãe, professor, cuidador, valorizar cada conquista daquela criança, sempre estimular, né? Parabenizar, torcer, que legal, que bacana que você fez, Incentivar mesmo, né? incentivar e entender sempre que antes de ser autista, ele é uma criança. Né? Ele é criança e precisa ser tratado como criança, precisa brincar como as outras crianças, precisa viver como as outras crianças, né? Porque a gente tende a colocar tudo, só vou contar isso, na conta do Uhum. autismo. Há um tempo atrás, uma mãe veio muito triste me dizer que o filho ganhou uma bicicleta, mas que ele tem autismo, né? Que ele não quer andar na bicicleta, se era por causa do autismo. Eu falei, não, ele não quer andar de bicicleta Porque ele porque não quer. Simples ele não assim. quer, ué. Não é porque ele é autista. Então, tudo as pessoas colocam, muitas vezes, na conta do autismo, coitado do autismo, né? É. Devidamente. Aí, agora, um tempo atrás, ela veio me dizer que agora ele está andando na bicicleta, está gostando da bicicleta. Falei, que maravilha! Não era por causa do autismo, viu? Não tinha nada a ver com autismo. Então, é a gente ter esse olhar sempre assim, né? Entender que ali está uma criança, um ser humano, tratar com respeito, com carinho, com atenção, e a gente acreditar que elas são capazes, que vão progredir. É isso que a gente deseja para todas as crianças. Tá É bom? isso, gente. Ó, muito obrigada e até a próxima.